A paz a todos. Vamos estudar agora nossa primeira disciplina do volume 3 do nosso curso de bacharel em teologia. A disciplina estudada é a teontologia, teologia Deus. E a proposta desta matéria é estudarmos os seguintes temas: o significado de teologia e de doutrina, definição de teologia, a existência de Deus, a natureza de Deus, a unidade e trindade de Deus, os decretos de Deus, a relação de Deus com o universo, a criação, o governo soberano de Deus, a providência de Deus no universo. E por último, faremos uma conclusão. O conteúdo desse primeiro capítulo, o significado de teologia e de doutrina, é o que é teologia, o que é doutrina, a relação entre teologia e religião, a importância da teologia, o motivo da existência da teologia. Nós temos aí 9 aulas, é um trajeto um pouco longo para o bonequinho, tá vendo? Você está aqui, ó, e tem que vencer cada etapa para receber o prêmio, ok? Vamos para a nossa primeira lição? Página 20, o significado de teologia e de doutrina. Quando nós estudamos teologia, precisamos, primeiramente, conceituar aquilo que estamos estudando necessariamente para entendermos todo o processo. Quando nós falamos do significado de cada tema, significa que nós precisamos entender claramente o que cada palavra representa. O que é teologia? Muitos têm questionado e muitos têm até abordado esse tema de forma errônea, de forma errada, dizendo que a teologia esfria, separa o homem de Deus, quando na verdade eles não sabem nem conceituar a teologia. O termo teologia é derivado de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra ou discurso, ou doutrina, ou ensino. Então, necessariamente, a teologia é o estudo sobre Deus. É impossível estudar Deus. Tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, conhecemos pela sua palavra. Então, a Bíblia nos oferece a fonte primária desse estudo sobre Deus. Em sentido restrito, podemos definir teologia como sendo doutrina de Deus ou estudo sobre Deus. Como diz Berkhof, teologia é o conhecimento sistemático de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Quando falamos de teologia, entendemos que teologia é o estudo de Deus, porque vem de duas palavras gregas. O que é teologia sistemática? O que é o estudo de Deus e agora de forma sistemática? O que isso significa? É o estudo de todas as doutrinas cristãs que tem como foco copilar e entender as passagens relevantes da Bíblia, organizando-os de modo que saibamos em quem crer e a respeito de cada tema existente. Por exemplo, muitos livros da Bíblia dão informações sobre o Espírito Santo, mas nenhum livro sozinho dá todas as informações sobre o Espírito Santo. A teologia sistemática, ela coleta todas as informações existentes sobre o Espírito Santo,
em toda a Bíblia e as organiza sobre um sistema, ou sob um sistema. Esse nome nós damos a pneumatologia. Significa dizer que quem organizou a teologia sistemática visualiza os 31.173 versículos da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E tudo aquilo que a Bíblia fala sobre aquele tema é catalogado, organizado e agora nos é apresentado as informações necessárias sobre aquele tema. Mas isso não acontece só com o Espírito Santo. A teologia sistemática faz isso em todos os 10 temas principais da sua teologia. Por exemplo, os principais temas doutrinários da Bíblia que compõem a teologia sistemática podem ser alistados na seguinte ordem: a doutrina das Escrituras, ou como nós conhecemos, bibliologia. Repete-se esse mesmo processo de vasculhar os 31.173 versículos e organizar de forma sistemática, nos dando essa disciplina que é a bibliologia. Acontece a mesma coisa com a teologia, ou teontologia, ou a doutrina de Deus. É vasculhado e isso de forma sucessiva vai acontecendo em todos os 10 temas da teologia sistemática. A doutrina de Cristo, ou cristologia. A doutrina do Espírito Santo, como falamos no slide anterior, ou pneumatologia. A doutrina do homem, ou antropologia. A doutrina do pecado, ou hamartiologia. A doutrina da salvação, ou soteriologia. A doutrina da igreja, ou eclesiologia. A doutrina dos anjos, ou angelologia. E eu gostaria de fazer uma refutação nessa palavra, que muitos dizem angelogia. Não pode ser a palavra angelogia, porque isso é a fusão de duas palavras gregas, angelos ou angelos e logia. Então dá a síntese, a fusão dessas duas palavras dá origem do nome. Angelos ou ângelos, que é o estudo dos anjos, e logia, que é estudo tratado, então estudo sobre os anjos. Acontece isso com a teologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, amatiologia, soteriologia, eclesiologia e, por último, acontece também com a doutrina das últimas coisas, ou escatologia, escatos, logos, estudo das últimas coisas, tratado das últimas coisas. Então, a teologia sistemática, ela visualiza esses 31.173 versículos e as organiza de modo a nos dar essa teologia construída e organizada, e tendo como fonte primária somente a Bíblia. A princípio, só a palavra de Deus, depois as várias teorias vão sendo construídas ali para que possa refutar o assunto. O que é doutrina? Muitos de nós já devem ter ouvido falar aquela expressão: a tua igreja tem doutrina? Irmãos, toda igreja tem doutrina. Doutrina não significa, muitas vezes, o que alguns acham, abordam. A palavra doutrina, conforme aparece em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, e Provérbios, capítulo 4, versículo 2, deriva-se do termo hebraico legash, que significa ensino e instrução. Essa mesma palavra aqui, na língua grega, vem do termo didatike, do qual vem a palavra didática, e que tem sentido muito claramente, na mesma posição da de cima, ensino e instrução. Então, quando falamos que a nossa igreja tem doutrina,
significa dizer que ela tem ensino, que ela tem instrução, e não que ela tem usos e costumes. No estudo teológico, doutrina é um conjunto de princípios com base nas Escrituras que orientam o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes. Dessa forma, quando alguém fala a sua igreja tem doutrina, demonstra o desconhecimento dele desta palavra, que em síntese representa ensino e instrução. Para Grudem, a palavra doutrina quer dizer, é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. A doutrina está diretamente relacionada com o resultado de se fazer teologia. Então, quando fazemos a teologia, quando estudamos a teologia, estamos conhecendo, fazendo doutrina. Estamos conhecendo as doutrinas da palavra de Deus. E eu relatei na questão da sistemática, pelo menos 10 temas ali